Abra sua Bíblia, vamos ficar de pé e vamos ler a palavra de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre prioridade. O que é prioridade na vida de um cristão, na vida de um obreiro, na vida de um pastor, na vida de um crente, na vida de um pai de família. Então, abra sua Bíblia aí no livro do profeta Ageu. O profeta Ageu, ele está 3 livros antes de Mateus. E a minha Bíblia, ela tem muitos estudos. O irmão Denilson me deu essa Bíblia. E ela é uma Bíblia de estudo. Quando eu procuro o Ageu aqui, minha irmã, é um sufoco para achar. Mas a Bíblia, ela é dividida, né? Pentateuco, os 5 primeiros livros. Aí vem os livros históricos, livros poéticos, os profetas maiores e menores. Então o Ageu está dentro dos profetas menores. Ageu, a partir do versículo 1, capítulo 1, a partir do versículo 1. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Tá? O tema aqui fala da reconstrução do templo. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. E por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e têm colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar num bolso furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte para trazer madeiras, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus, que a Tua palavra, Pai, ela possa nos ensinar, nos corrigir, nos redarguir em justiça, e que ela, principalmente, ó Pai, produza no nosso coração o amor, a fé, a esperança, os frutos do Teu Espírito. Em nome de Jesus, ó Deus, vem estar conosco e nos abençoar através dessa palavra, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, quando nós falamos de prioridade, nós vamos falar de coisas que está no topo, né? A palavra prioridade, ela é singular, ela não tem o S. Prioridade. E o que é prioridade na vida de um servo de Deus? A Bíblia diz para nós buscar primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é de fundamental importância para um servo de Deus, para um cristão, colocar Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. O contexto que nós lemos aqui fala de um povo que foi levado de volta do exílio babilônico. Fala de um povo que foi escravizado por 70 anos. O povo estava acostumado ali com a Babilônia. Eles estavam achando bom. Você sabe que os judeus, ele tem essa característica de prosperar. Então, um judeu, quando ele chega num país, é rapidão você vê ele prosperando. A nação de Israel é uma nação muito próspera nos dias atuais. Apesar das guerras, dos problemas que Israel enfrenta, mas Israel é muito próspero.
A nação americana, colonizada principalmente pelos judeus, é a nação mais rica do mundo e tem o povo mais abençoado. Se você prover a história atual de Israel, Tel Aviv é considerada a capital da tecnologia. Tudo isso porque existe uma promessa de Deus na vida de Israel. E essa promessa foi dada a Abraão, e Deus é fiel com as suas promessas. Então ele prometeu a Abraão e ia enriquecer Abraão de bens. E ele enriqueceu. E Israel sempre consegue se refazer. Mas aqui foi dada uma ordem, um decreto pelo rei Dário, para que retornasse a nação de Israel. E aí ia ser levado de volta aos poucos, de 50 em 50 mil, como diz a história. Nós sabemos que quando os babilônicos eles sitiaram Jerusalém e levou o povo de Israel, eles espalharam os israelitas. Era uma das formas de enfraquecer aquela nação. Então, os impérios pegavam, escravizavam o país, mas para aquele país não ter força, ele pegava aquele povo e distribuía no império, esparramava eles. A história, os livros históricos e a história da Bíblia vai falar sobre isso. Então isso enfraquecia um movimento, se quisesse levantar ali um movimento político, alguma coisa assim, era enfraquecido porque esse povo estava distante. A ordem do rei, do imperador, era para voltar para as suas terras. E a ordem era para edificar a casa do seu Deus. Então a casa do seu Deus está destruída, essa era a ordem. A casa de Deus está destruída lá em Jerusalém. Então vocês vão retornar e vão reconstituir a casa de Deus. Por que havia essa preocupação com a nação de Israel com relação à casa de Deus? Hoje nós vivemos em um contexto totalmente diferente do que esse povo vivia no passado. Nós sabemos que antes da implantação da igreja do Senhor Jesus, o templo era de fundamental importância, porque era o lugar da manifestação de Deus, era o lugar da adoração, era o lugar onde se oferecia sacrifícios, era um lugar de expiação, era um lugar onde Deus se manifestava. Então, quando nós falamos de sinagogas, às vezes nós não entendemos por que sinagoga, o que é templo e o que é sinagoga. As sinagogas, elas foram feitas justamente para substituir o templo, porque o povo era espalhado sobre a terra, né, no império, e lá eles não tinham como cultuar a Deus. E eles não tinham condições de construir um templo. Então, cada povoado que a nação de Israel chegava, eles faziam uma sinagoga. E é comum na época de Jesus você ver Jesus pregar nas sinagogas. Então, as sinagogas elas foram fundadas pelo povo que estava escravizado pelo Império Babilônico. Então, desde essa época, surgiram as sinagogas e surgiram os escribas, que eram os copistas da lei, que escrevia a Torá e ministrava nas sinagogas. Então esse povo, eles voltam para Jerusalém para reedificar o templo, que havia sido destruído. Eles começam a reconstrução do templo, mas depois eles começam a perder o foco, começam a priorizar as suas casas, seus bens materiais, suas terras, suas lavouras. No versículo 2 ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a minha casa, ou a casa do Senhor. Versículo 3, por isso a palavra do Senhor veio novamente por intermédio do profeta Ageu. Versículo 4, caso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída. Isso aqui não era caso de Deus chamar a atenção da nação de Israel. Era caso da nação de Israel ter o zelo pela casa do Senhor e primeiro edificar o lugar da habitação. E às vezes nós somos tentados, irmãos, a cuidar de coisas
que não é prioridade, nós perdemos o foco. Sempre que nós iniciamos um ano, nós renovamos os nossos votos diante do Senhor. Eu vejo muita gente animada. Tem irmão que chega no pastor: pastor, o trabalho de evangelismo está parado e nós queremos trabalhar. Eu, glória a Deus. Pastor, as orações, pastor. E é bom você chegar e ter esse entusiasmo. Mas você não pode perder o foco, você não pode perder a prioridade. Isso tem que permanecer. Aqui o povo de Israel estava perdendo a prioridade. Isso acontece na vida do obreiro, do pastor. Começamos lendo a Bíblia. Pegamos a Bíblia, lemos ela de Gênesis ao Apocalipse, fazendo propósitos, jejum, campanha de oração, priorizando o reino de Deus, priorizando as coisas de Deus, priorizando a presença de Deus, priorizando o manifestar de Deus. Mas vão passando os anos e o obreiro começa a perder o foco, a ficar um pouco mais desmanzelado com relação à Bíblia. E aí ele começa a confiar no conhecimento que ele já adquiriu. Só que nós, irmãos, nós somos falhos. Nós não podemos confiar nessa mente, porque ela é falha. Tem dia que a gente está todo inspirado, relembrando os versículos da Bíblia, citando, pregando. Mas tem dia que a gente parece que esqueceu tudo. Nós começamos a nos preocupar com a questão financeira da igreja, ou a nossa questão financeira, porque é tentador para o obreiro. Quando a gente resolve seguir a nossa carreira ministerial, nós meio que deixamos de lado essa questão financeira e passamos a viver na dependência de Deus. Eu estava com um fazendeiro, no dia que nós fomos pedir uma vaca para o jubileu, né? E esse fazendeiro é muito bem sucedido. E aí eu conversando com ele, eu falei: imagina, né? Quando nós mudamos da Mata Geral, meu pai já tinha, isso em 1985, meu pai já tinha 85 cabeças de gado. 1985. Meu pai estava com 2 carros novos, dentro de casa, terra. O pai tinha tudo para ser um dos maiores fazendeiros dessa região aqui. Meu pai fez um financiamento no banco. Na época a desvalorização da moeda era tão grande que nós compramos as vacas e quando foi pagar, vendeu 5 bezerros e pagou o financiamento. E eu conversando, trocando experiência com ele falando das dificuldades que ele enfrentou e tal. Eu falei para ele: olha, só que a nossa família, família Andrade, a nossa prioridade, ela nunca foi bens materiais. A gente precisa, nós trabalhamos, nós queremos prosperar, mas sempre o chamado ministerial, ele é muito mais forte do que questões financeiras. E não há pecado nenhum em a pessoa ter bens materiais e possuir riquezas. Muito pelo contrário, isso é bênção do Senhor. Mas nem todos foi chamado para isso. Então, por priorizar o ministério, por priorizar a obra do Senhor, eu deixei trabalho, deixei a minha própria casa, não moro na minha própria casa. Aliás, quando nós conseguimos pintar a casa, forrar, pintar e dar acabamento, eu não morei mais nem um dia dentro da minha casa. Está lá alugada. São prioridades. Eu, particularmente, não tenho nenhum tipo de arrependimento ou reclamo diante de Deus por ter priorizado o ministério. Eu entendo que
o ministério, para começar, ele é um privilégio para todos nós trabalhar na seara do Senhor Jesus. É um privilégio poder estar à frente de uma igreja, sendo ela grande ou pequena, não importa. Aí eu falo de número de pessoas, não que uma igreja é maior do que a outra. O importante é que a gente está cumprindo com o propósito de Deus. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus nos levantou sobre essa terra, para cumprir este chamado. E às vezes até tentei já trabalhar várias vezes como pastor já. E todas as vezes que eu tentei, não deu certo. Porque Deus sempre chama a minha atenção e fala, volta para o propósito. A prioridade sempre precisa ser, em primeiro lugar, Deus. Na sua vida, na minha vida, na nossa casa, na nossa família. Em tudo, Deus tem que estar em primeiro lugar. Precisamos buscar Ele em primeiro lugar. Nos fortalecer em oração. Então o obreiro, quando ele começa todo animado. Depois ele vai perdendo, ele vai colocando outras prioridades. Começa a olhar para o lado financeiro, começa a olhar para a idade. Por exemplo, se eu chegar num comércio hoje para arrumar um trabalho e pegar o meu currículo, colocar lá, quem vai analisar o currículo vai olhar e falar, realmente, tal, bom de grupo, sabe lidar com a pessoa, mas já vai fazer 50 anos, não aguenta. Tem um aqui de 25 anos, formado, tem estudo, tem tudo, é jovem, vamos dar prioridade para o jovem. Então o obreiro, ele não pode perder o propósito, chamado. Ele tem que entender a prioridade. Quando ele perde, ele deixa de orar, ele deixa de ler a Bíblia, ele deixa de evangelizar, ele deixa de profetizar sobre a igreja. E aí ele começa a olhar para as dificuldades e esquece que é Deus que provê todas as coisas. Mas por que nós estamos preocupados com comida, com bebida? Aliás, Jesus falou isso no Sermão do Monte. Por que vocês estão preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir? E o texto aqui também fala, né? Vocês estão morando em casa boa, de fino trato aí, e esqueceu da minha casa. Esqueceu que a minha presença na vida de vocês é muito melhor do que esses bens passageiros. Quando a gente lê todo o texto aqui, Deus vai falar, vocês plantam e não colhem. Vocês se vestem, mas não conseguem se aquecer. Por quê? Porque você saiu do propósito, você deixou as prioridades. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é o nosso socorro presente na hora da adversidade. O Senhor é que nos dá saúde, é o Senhor que nos dá vida, é o Senhor que nos dá saúde para trabalhar e colocar o alimento sobre a mesa. Então não adianta nós ficarmos preocupados com questões materiais e esquecer que a fonte de tudo é Deus. E Deus pode abençoar e pode empobrecer também. E isso aconteceu com Jó. Jó não era o homem mais rico do Oriente, possuía tanta coisa. De um dia para o outro Deus tirou tudo. Depois Deus torna a dar tudo em dobro, até os filhos. A primeira prioridade da nossa vida tem que ser Deus. A segunda prioridade, aí nós vamos entrar para um campo familiar, a nossa família. O cônjuge. Tem pai que endeusa os filhos. Tem pai, tem mãe que trata os filhos com mais importância do que o próprio cônjuge. E quando isso acontece, isso traz uma série de consequências. O que nós precisamos entender é que
a Bíblia fala que o homem deixará o homem, o pai, está lá em Gênesis 2, o pai e a mãe, unir-se a sua mulher, e ambos tornarão uma só carne. Então entenda uma coisa, o teu filho não é uma extensão do teu corpo. Tornar uma só carne é entre você e o seu cônjuge. O seu filho você vai ter que criar, educar, ensinar nos princípios da palavra de Deus, mas você vai ter que lançar. Você está criando o seu filho para ele ser vencedor. Você está criando o seu filho para ser uma bênção. E isso está correto. Porém, os seus filhos não vêm primeiro do que os seus cônjuges. Você se tornou uma só carne com o seu cônjuge, não com o seu filho. Seu filho ele nasce, cresce, tem a época da dependência de você. Mas vai chegar um momento que seu filho vai querer a independência dele. Ele vai querer a independência. Ele não vai aceitar você comandar ele a vida toda. E você vai perceber isso na adolescência. A adolescência já começa os embates entre os pais e os filhos. Porque o pai quer que o filho seja assim, assim, assim. E aí o filho começa a responder o pai. Espera aí, pai. Esse sonho aí é teu, não é meu não. Meu filho vai ser doutor. Parece que é geral, né? Meu filho vai para a escola e vai ser doutor, vai ser médico. Aí o filho fala, eu não tenho vontade de ser médico. Não, meu filho vai ser advogado porque eu sou advogado. Eu também não tenho vontade de ser advogado. E aí começa. Aí você vai perceber que ele não é mais aquele bebezinho que você conduzia pelo braço. Aliás, quando nasce, ele é totalmente dependente do pai e da mãe, né? Desde o leite materno, desde aquele leitinho que o pai tem que correr lá na farmácia e comprar, que é caro, né? Ali ele está em total dependência. Mas depois ele vai crescendo, crescendo, e ele vai criando a sua independência. Aí daqui a pouco ele quer casar. E aí ele casa, ou ela casa, e vai morar no Rio de Janeiro. Ah, Vânia. Vai morar em São Paulo, vai morar em outra cidade, em outro estado, em outro lugar. E você vai ficar longe do seu filho. Mas isso é natural, é normal. A vida é assim, as coisas são assim. Só que a mulher, a partir do momento que você se une a ela, ou o homem, vocês vão passar por esse processo todinho juntos. Desde o início até a sua velhice. No início você cuida dos teus filhos. Lá na velhice os seus filhos vêm e cuidam de você. Irmãos, assim como seu pai te criou, ensinou você a trabalhar, ensinou você a batalhar pela vida, você tem que criar o seu filho, mas você precisa entender. Não quebra esse princípio. O mais importante é o cônjuge. Você vai envelhecer juntamente com ele. E estou falando isso porque hoje eu tenho uma mãe para cuidar. E essa mãe já me carregou no colo, já fez muita coisa para mim. Muito. Cuidou de mim. Na hora que precisou de taca, ela deu. E deu com fartura. Ela não economizava. Ela não economizava. Mas aí você vai pensar assim, rapaz, mas pessoal, antigamente, eu tenho 2 filhas. Minha mãe tinha 10. Imagina a dificuldade para criar esses filhos. Nós precisamos entender que a prioridade é o cônjuge. E com relação aos nossos pais, aí nós precisamos honrá-lo. A prioridade aos pais é honra. Cuidar. Eu de 2 em 2 dias eu vou na casa da minha mãe. Não consigo ir todo dia. Eu falar para você que todo dia eu estou lá na casa da minha mãe,
eu vou estar mentindo para você. Por quê? Porque eu tenho uma família. Eu tenho o trabalho da igreja. Tenho funções. Não dou conta de substituir meu pai. Nem você também vai dar conta. Vai chegar um momento que eu vou ter que pegar a minha mãe, ou ela fica comigo, ou fica com o pastor Lucas, ou fica com o pastor Eliseu, ou fica com o pastor Elias. Vai chegar esse momento. Ainda não chegou. Ela não aceitou ainda essa dependência. E a gente respeita ela. E respeitar é uma forma de você honrar a pessoa. Mas ela tem que, primeiro, isso tem que acontecer dentro dela. Ela entender que, assim como ela cuidou de nós, agora nós vamos precisar de cuidar dela. Isso é prioridade. E com relação aos filhos, a prioridade, você precisa priorizar os seus filhos. Aí já é um terceiro ponto e último ponto. Mais do que seus amigos. Porque tem pessoas que quebram esse princípio e tratam os amigos melhor do que o filho. Isso é ruim demais. Porque você perde a amizade com o seu filho. Você perde a confiança com o seu filho. Eu acho muito bacana quando eu vejo uma família. A família ali reunida fazendo algo. Ultimamente eu tenho lutado para ser um pai presente, para ser um pai mais amigo das minhas filhas, porque eu entendo que agora é um momento muito importante, é um momento de transição na vida delas. Elas vão casar e eu quero que elas casem. E eu quero curtir esses últimos momentos das minhas filhas solteiras. Então tem dia que entra nós 4 no carro, vamos lá lanchar, só nós 4, sem nenhum amigo. Prioridade. Prioridade. É bom ter amigo? É bom. Mas o amigo você constitui. Você pode chegar num lugar, fazer um amigo. Você vai chegando em outro lugar, você vai constituindo amigos. Mas os filhos é diferente. Então, nós precisamos curtir, viver cada etapa da vida dos nossos filhos. Então, não priorize as amizades, priorize o seu filho. Eu vou para o Nordeste, sair com meus amigos e deixo os meus filhos em casa. Está totalmente errado, irmãos. Está totalmente errado. Se o amigo quiser ir comigo, ele vai, mas minha família vai. Eu gosto muito do jeito do Leandro. Gosto muito do jeito do Leandro, com os filhos, com as crianças dele. Sei que ele vai viver muitas experiências ainda com os filhos. Mas eu gosto muito de ver a maneira que o Leandro, o Nen também, para mim é exemplo, né? Para mim é exemplo. E outros irmãos, que eu vejo a família ali, ó, sempre juntinho. Gustavo, mais o Gilvanei, né? Outros irmãos. E está ali, priorizando o filho. Eu sou muito observador. Eu passo de noite, domingo, depois do culto. É claro que a gente não dá conta de todo domingo levar a família para passear, né? O salário não permite isso, porque o salário já vem economizado. Mas, quando eu saio, eu observo as famílias. Dinaldo com a família dele, está sempre junto. Pastor Vonei e a família dele está sempre juntos ali. Os 4. Vonei, pastora Fernanda, o Arthur, a Aline. Mas é assim, nós precisamos entender essas prioridades. Que Deus em Cristo venha nos abençoar. E que possamos guardar esses princípios que foram ensinados no nosso coração, para nós não estarmos pecando contra Deus, pecando contra o cônjuge, deixando de honrar o pai, deixando de honrar a mãe, deixando de viver o elo familiar, família. Esses dias para trás eu vi alguns irmãos que foram agramados. Denilson foi,
Laundry foi, eu vi lá a foto dos meninos escorregando no gelo. É legal demais, irmão. É maravilhoso isso. E eu fico preocupado com irmãos que às vezes não tira férias, não tira um momento para sua família. Não precisa ser gravado, pode ser ali à beira do rio. Para acampar a família. Amigos são importantes? São. E tem momento que os amigos vai te socorrer. Mas os amigos não são prioridade acima dos filhos. Amém? Deus em Cristo vos abençoe.